Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, sejam bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. Estendemos também as nossas boas-vindas àqueles que nos acompanham através da TV Canção Nova. Certamente podemos todos, nós aqui e vós nas vossas casas, encontrar um momento para a escuta da Palavra de Deus. Hoje a Palavra de Deus é particularmente acutilante, porquanto nos convida à atitude fundamental do caminho santo da Quaresma, que é a atitude de conversão. Uma atitude que exige de nós mudanças na nossa vida de cada dia, mudanças nas nossas relações com Deus e com os irmãos. Ao mesmo tempo que invocamos o perdão do Senhor, invocamos também a sua graça para uma santa conversão neste tempo quaresmal. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos fiéis se preparem convenientemente para o mistério pascal, de modo que a mortificação corporal a todos aproveite para o bem das suas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: se o pecador se arrepender de todas as suas faltas que cometeu, se observar todos os meus mandamentos e praticar o direito e a justiça, certamente viverá e não morrerá. Não lhe serão lembrados os pecados que cometeu e viverá por causa da justiça que praticou. Será, porventura, a morte do pecador que me agrada? Diz o Senhor Deus: não é antes que se converta
do seu mau proceder e viva? Mas se o justo se desviar da justiça e praticar o mal, imitando as abominações dos pecadores, porventura viverá? Não mais será recordada a justiça que praticou, por causa da prevaricação em que caiu e do pecado que cometeu, ele morrerá. E vós dizeis: o modo de proceder do Senhor não é justo. Escutai, casa de Israel, será o meu modo de proceder que não é justo? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, certamente viverá e não morrerá. Palavra do Senhor. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Eu confio no Senhor, a minha alma que espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá
poderá salvar-se. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor. Criai um coração novo e um espírito novo. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. E quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem lhe chamar louco será submetido à hiena do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja o caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, deixemos, pois, um tempo, sobretudo interior,
para acolher aquilo que a palavra de Deus hoje pode sugerir ao coração de cada um de nós, sobre aquilo em que a palavra pode ajudar à nossa conversão neste santo tempo da Quaresma. Começaria por uma breve reflexão sobre a leitura do profeta Ezequiel que nós escutamos. A leitura de Ezequiel tem duas coisas muito bonitas e importantes. A primeira fala-nos do desígnio universal de salvação que existe no coração de Deus desde sempre. Deus quer a salvação de todos os homens. Deus está sempre disposto a perdoar. Quer o Novo Testamento e, sobretudo, o Novo Testamento indicarão claramente que nós temos um Deus que é Pai. E porque é Pai, tem um coração bondoso, o melhor dos pais, sempre pronto a perdoar as nossas culpas. A primeira afirmação de Ezequiel neste dia é, pois, esta: Deus quer salvar todos os homens e a todos quer perdoar. Esse é o ponto de partida, inalienável, e que nunca poderemos pôr em causa. Deus quer oferecer o seu perdão e o seu amor a todos, a toda a humanidade. No entanto, o mesmo texto do profeta Ezequiel vai numa outra direção, igualmente importante, e também ela para nos interrogar. É preciso, no entanto, para corresponder a este amor salvífico de Deus, uma atitude do homem. E essa atitude chama-se conversão, ou, na expressão do profeta Ezequiel, arrependimento. Eu creio que nem sempre nos damos conta de quão é importante esta contínua caminhada de conversão e de arrependimento. Todos nós temos coisas de que nos arrependemos. Todos nós, e eu primeiro se calhar, temos coisas de que pedir perdão e arrependermos-nos. Vivemos numa sociedade em que iludimos a nossa responsabilidade de conversão. Toda a gente faz igual. O mundo em que vivemos, em muitas coisas, não apresenta grandes índices de exigência e, por isso, alienamos a nossa responsabilidade pessoal neste arrependimento que é proposto a cada um de nós. E se, por graça de Deus, não temos nenhuma atitude que seja mais negativa, digamos assim, facilmente nos dispensamos desta correspondência que deve ser cada vez mais exigente e mais interior para correspondermos a esse Deus de amor e ao seu amor que nos é oferecido como perdão. Por isso, do profeta Ezequiel, eu gostava de lembrar não só o plano de Deus, mas também a tentativa de correspondência a esse plano com o nome de arrependimento, habituando-nos a olhar para nós e menos para os outros, obrigando-nos a tomar consciência da nossa responsabilidade pessoal no arrependimento e na conversão que devem deixar sulco na caminhada da nossa vida. Isto em relação à passagem do profeta Ezequiel que nós escutamos. Agora, em relação ao texto do Santo Evangelho, um texto do Sermão da Montanha, como nós sabemos, com dois temas, embora entrelaçados, distintos. A composição literária faz-nos compreender que este texto agrupa coisas diferentes. Mas agrupa, sobretudo, duas coisas que são importantes para nós hoje. O primeiro, a atitude interior em relação ao nosso irmão.
a forma muito própria como São Mateus, nestas páginas do seu Evangelho e no Sermão da Montanha, escreve: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu digo-vos. Vai-nos dizendo que não é suficiente o não matar. Não matarás. Não é suficiente isso. Há um ir muito mais abaixo e muito mais fundo no nosso coração. Qualquer sentimento ou expressão contra o nosso irmão é ela própria aparentada àquilo que o mandamento que diz não matarás nos propõe. De facto, no nosso coração, matamos o amor do irmão tantas vezes. Não é, pois, só não matar, nem sequer não só não ter movimentos de violência extrema. Também isso é importante, certamente, evitar, com certeza. Mas o convite de Jesus leva-nos a ir mais fundo. O que é que sentes no fundo do teu coração contra o teu irmão ou a favor do teu irmão? É a pergunta que nós nos fazemos e que nós devemos fazer em relação a tantas pessoas. Familiares, amigos, pessoas que passam pela história da nossa vida. O que é que tu sentes no teu coração? O que é que tu sentes? E é isso que o Evangelho nos diz, que é preciso. Há uma palavra que nós utilizamos no caminho da Quaresma e particularmente no caminho catecumenal, que é a palavra escrutínio. Quem participa em alguma Eucaristia onde há catecúmenos ouvirá falar de escrutínio. Escrutinar é uma forma de interrogar, de ir até ao fundo na nossa vida, não só aquilo que aparece exteriormente, mas o tocar, o deixar que o nosso interior, de alguma maneira, se sinta incomodado, particularmente na relação fraterna. Esta é a primeira nota do Evangelho. A segunda nota é sobre o sacrifício espiritual. O Antigo Testamento fala dele, o Novo Testamento ainda de uma forma mais clara. Nós somos chamados a oferecer o sacrifício. Quando estiveres para apresentar a tua oferta diante do altar, é para fazer o sacrifício. Só que nós somos chamados a fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício de louvor, agradável a Deus. No Antigo Testamento, a preocupação era se os animais oferecidos em holocausto não tinham defeito. Jesus, no culto novo que ele inaugura, vai muito mais além. Não é só o animal que não tem de ter defeito, aliás, não fazemos sacrifícios de animais, mas é o coração que não deve ter defeito. E particularmente não pode ter nenhum resto de maldade, nenhum resto de ódio a palpitar ou a latejar no fundo dele. Outra coisa que podemos pôr ligada a esta, nós lembramos que a Eucaristia está muito ligada, intrinsecamente ligada à caridade. Celebrar a Eucaristia e vir comungar Nosso Senhor, mesmo que aparentemente não tenhamos feito nada daquilo que no decálogo está dito que não se pode fazer, mas o não ter a caridade e o amor no fundo do coração é de alguma maneira profanar o mistério da Eucaristia. Porque o mistério da Eucaristia é o mistério de amor. Às vezes preocupamos-nos muito, não vamos comungar porque faltámos à missa e às vezes não tínhamos razão para faltar, ou porque fizemos isto, ou porque não fizemos a abstinência da sexta-feira. Claro que tudo isso é importante, mas muito mais importante é aquilo que está no nosso coração. Muito mais importante é aquilo que vai ao fundo de nós próprios e que faz parte e é matéria do nosso sacrifício de louvor a Deus, particularmente na Eucaristia. Creio que é bom que nós fiquemos sempre com isto na cabeça, muito claro. Eucaristia e caridade se formam uma unidade perfeita. E se não há caridade, de alguma maneira, não estamos a celebrar a Eucaristia
como deve ser, nem esta se torna o sacrifício de louvor que Deus pede. Amadíssimos irmãos e irmãs, certamente que a palavra de Deus hoje, como disse no início da Eucaristia, é acutilante, pergunta-nos sobre a nossa interioridade, sobre aquilo que está dentro de nós e que se manifesta no sentimento, não é só no ato, no sentimento para com os nossos irmãos e que se manifesta na beleza do culto que Deus quer, que deve nascer de um coração aberto, reconciliado e reconciliador. Deixemos que a palavra de Deus toque o nosso coração. Irmãs e irmãos, no Senhor está a abundante redenção e o perdão de todos os pecados. Invoquemos a sua clemência, dizendo com esperança: Pai justo, ouvi-nos. Pelos ministros do sacramento da reconciliação, para que sejam justos e misericordiosos, oremos. Pai justo, ouvi-nos. Pelos que governam os povos, para que nunca se cansem de construir a paz, oremos. Pai justo, ouvi-nos. Pelos pecadores que se afastam do mal, para que tenham vida em abundância, oremos. Pai justo, ouvi-nos. Pelos que não se querem reconciliar com os seus irmãos, para que sejam obedientes à palavra de Jesus, oremos. Pai santo, ouvi-nos. Pelos peregrinos da cova da Iria, para que confiem em Deus e não desanimem nas tribulações, oremos. Pai justo, ouvi-nos. Esperamos em vós, Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Compadecei-vos de nós e escutai-nos, por Cristo nosso Senhor. Compadecei-vos de mim, Senhor, por vossa bondade. Perdoai os meus pecados, miserere. Serei puro mais que a neve, miserere, miserere.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei benignamente, Senhor, o sacrifício pelo qual quiseste reconciliar-nos convosco e reconduzir-nos à salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela abstinência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém.
Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Oremos. Renovai-nos, Senhor, pelo sacramento da vossa mesa santa, para que, livres da antiga corrupção do pecado, participemos plenamente no mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao noblesse religious objects, bendico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a chegar ao fim desta nossa celebração. Saudamos mais uma vez aqueles que nos acompanharam através da Canção Nova. Saudamos também a todos aqui presentes e desejamos o resto de um bom dia. E não deixemos de levar no nosso coração o desafio da Palavra de Deus, de olhar mais aquilo que são as motivações que trazemos no coração de cada um de nós. O que é que o nosso coração tem? E agora invocamos a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova.
Eu não venho para julgar as pessoas, venho trazer a vida de Deus. Irmãos,